pés de Cristo. O maravilhoso amor de Deus. A natureza e a revelação dão uníssono testemunho do amor de Deus. O nosso Pai Celeste é o manancial da vida, da ciência e da alegria. Contemplai as belas e maravilhosas obras da natureza. Considerai a sua perfeita adaptação às necessidades e à felicidade, não só do homem, mas de todas as criaturas vivas. O sol e a chuva que alegram e refrescam a terra, as colinas e mares e planícies, tudo nos fala do amor do Criador. É Deus que supre as necessidades cotidianas de todas as suas criaturas, como tão belamente o exprime o salmista. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Salmo 145, versículo 15 e 16. Deus criou o homem perfeitamente santo e feliz, e a formosa terra, ao sair das mãos do Criador, não apresentava o menor vestígio de corrupção, nem a mais ligeira sombra de maldição. Foi a desobediência à lei de Deus, à lei do amor, que trouxe a miséria e a morte. Não obstante, no próprio seio dos sofrimentos que resultam do pecado, revela-se ainda o amor de Deus. Está escrito que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem, mas os espinhos e cardos, as dificuldades e provocações que fazem da vida um longo calvário, foram-nos enviados para nosso bem. Entram no plano de Deus como meio de sairmos do estado de degradação e ruína em que o pecado nos mergulhou. De resto, no mundo, nem tudo são tristezas e sofrimentos. A própria natureza nos envia mensagens de esperança e conforto. Brotam flores sobre os cardos, desabrocham rosas sobre os espinhos. Deus é amor. Esta palavra lê-se em cada botão de flor e em cada haste de erva. Os belúcios passarinhos que alborotam os ares com os seus alegres trinos, as flores de delicados e variados matizes que embalsamam a atmosfera com o seu doce perfume, as gigantescas árvores da floresta com a sua luxuriante ramagem de um verde vivo. Tudo nos fala da terna e paternal solicitude do nosso Deus e do seu desejo de fazer a felicidade dos seus filhos. A palavra de Deus revela o seu caráter. Nela nos faz conhecer o seu infinito amor e misericórdia. Quando Moisés orou, rogo-te que me mostre a tua glória, o Senhor respondeu: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. E passando diante de Moisés, proclamou: Deus, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e em grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Ele é longânimo e grande em beneficência, porque tem prazer na benignidade. Essa é a sua glória. No céu e na terra, Deus deixou-nos testemunhos inumeráveis da sua bondade, por intermédio da natureza e por provas de um amor mais terno e mais profundo do que o coração humano pode conceber. Esforçou-se por se revelar a nós, mas tudo isso ainda não é senão um reflexo bem pálido do seu caráter. E apesar de tudo, o inimigo do bem cegou a tal ponto o espírito dos homens, que olham para Deus com temor e consideram-no como um ser inexorável. Satanás faz passar o nosso Pai Celeste por um ser de uma justiça inflexível, por um juiz severo e por um credor exigente e cruel. Ele pinta o Criador como um ser que espia os homens procurando descobrir os seus pecados e erros, a fim de os ferir com os seus juízos.
Foi para dissipar esse véu de trevas, revelando ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus baixou para viver entre os homens. O Filho de Deus veio do céu para revelar o Pai. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quando um dos discípulos pediu: Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus respondeu: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Descrevendo a sua missão terrestre, disse Jesus: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Tal era a sua obra, e de lugar em lugar, fazendo bem e curando os oprimidos por Satanás. Havia aldeias inteiras em que não se via mais casa alguma onde se ouvissem lamentos de enfermos, porque Jesus por elas passara e lhes curara os doentes. A sua obra testemunhava que era o ungido de Deus. O amor, a misericórdia e a compaixão revelavam-se em cada ato da sua vida. O seu coração transbordava de terna simpatia pelos filhos dos homens. Revestira-se da natureza humana para poder atingir as necessidades do homem. Os mais pobres e humildes não receavam aproximar-se. As próprias criancinhas se sentiam atraídas para ele. Gostavam de subir-lhe aos joelhos e fixar os olhos no seu rosto bondoso e pensativo. Jesus nada suprimia a verdade, mas dizia sempre com amor. O seu convívio com o povo era caracterizado por um tato perfeito, por uma insinuante delicadeza. Nunca se lhe viam modos bruscos. Jamais pronunciava desnecessariamente uma palavra severa, nem motivava dores desnecessárias a uma alma sensível. Não censurava a franqueza humana, dizia a verdade, mas sempre com humor. Denunciava a hipocrisia, a incredulidade e a injustiça, mas nessa altura as lágrimas embargavam-lhe a voz. Chorou sobre Jerusalém, a cidade amada, que recusava recebê-lo. A ele que era o caminho, a verdade e a vida. Havia rejeitado o seu Salvador, mas ele continuava a querer-lhe com ternura e compaixão. A sua vida era feita de abnegação e de solicitude pelos outros. Toda a alma era preciosa aos seus olhos, sem que nunca se deixasse de conduzir com dignidade divina. Inclinava-se com a mais terna simpatia sobre cada membro da família de Deus. Vinha todos os homens almas caídas, cuja salvação constitui o objeto da sua missão. Tal é o caráter de Cristo revelado na sua vida. Tal é também o caráter de Deus. É do seu coração, do Pai, que as torrentes de compaixão divina manifestada em Cristo dinamam para os filhos dos homens. Jesus, o terno e compassivo Salvador, era Deus manifesto em carne. Foi para nos remir que Jesus viveu, sofreu e morreu. Tornou-se um varão de dores, a fim de nos fazer participantes das alegrias eternas. Deus permitiu que o seu Filho amado, cheio de graça e de verdade, deixasse a mansão de inefável glória para vir a um mundo manchado e corrupto pelo pecado e a obscuridade pela sombra da maldição e da morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Contemplai-o no deserto, no Getsemane, sob a cruz. O Imaculado Filho de Deus tomou sobre si o fardo dos nossos pecados. Ele que fora um com Deus, sentiu na alma a terrível separação
que o pecado cava entre Deus e o homem, separação que lhe arrancou dos lábios este Cristo de angústia. Deus meu, por que me desamparastes? Foi o peso do pecado e o sofrimento da sua terrível enormidade que quebrantaram o coração do Filho de Deus.